Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 25 de julho, hoje a igreja celebra a festa de São Tiago Maior, São Tiago Apóstolo. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos 20 ao 28, que diz assim: Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos hoje a festa de São Tiago Maior, São Tiago Apóstolo, irmão do evangelista João. E é muito interessante porque hoje celebramos com os paramentos vermelhos, né? Justamente para falar do martírio de São Tiago. Mas interessante que o evangelho que estamos lendo, que estamos meditando hoje, fala de, talvez poderíamos chamar de pecado, mas uma ambição. Uma ambição. Começa com a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de São Tiago e São João. Ela se ajoelha diante de Jesus com a intenção de fazer um pedido. Jesus, percebendo isso, Jesus perguntou para ela: O que tu queres? Olha que a pergunta de Jesus é muito importante. Imagina Jesus perguntar isso para você: O que tu queres? Qual seria a tua resposta para Jesus? Qual seria a tua resposta? Se Jesus perguntasse para ti: O que tu queres? O que a mãe de Tiago e de João queria? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que ela queria, em outras palavras? Ela queria que os seus filhos, no reino de Deus, ganhassem um lugar de destaque. Meu povo, isso aqui nos faz pensar, muitas vezes, e compreender que, às vezes, a mentalidade que nós temos não é compatível com aquilo que Jesus apresenta do reino.
como o reino de Deus, ou sobre o reino de Deus. Às vezes nós queremos colocar o reino de Deus dentro, queremos encaixar o reino de Deus na nossa falsa compreensão do reino de Deus. Queremos misturar as coisas e não é assim. Não é o reino de Deus que tem que se adequar a mim. Sou eu que tenho que me adequar ao reino de Deus. O que é conversão? Conversão é metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. Olha a mentalidade daquela mãe e, consequentemente, dos filhos. Porque Jesus respondeu: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles agora vão responder. Eles responderam: podemos. Podemos. Olha, então era uma mentalidade deles também. Era o que eles queriam também. Um lugar de destaque. Um lugar de destaque. Ah, meu povo, isso nos mostra como nós ainda precisamos nos converter. E o fato de estarmos na igreja e o fato de já termos uma caminhada cristã não significa que nós não precisamos mais de conversão. A conversão é um processo contínuo que dura a vida inteira. Quantas vezes nós que somos cristãos ainda temos alguns pensamentos ou algumas ideias e mentalidades que ainda são contrárias à mentalidade do Evangelho, da Palavra de Deus. E aí precisamos de conversão, de mudança de mentalidade. E essa questão, essa atitude deles e da mãe deles, isso causou divisão. Isso causou divisão. E é assim ainda hoje, meu povo. Quem está na igreja, quem é cristão, quem quer servir, ou quem busca servir, mas sempre buscando um lugar de destaque, vai ser uma pessoa que sempre vai causar confusão na comunidade, na igreja. Quem busca lugar de destaque, quem busca status no seu serviço, primeiro que não entendeu ainda o que é servir. E ainda não possui a mentalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda não tem os mesmos pensamentos que Jesus. Para falar de um modo específico de São Tiago teve que fazer toda uma caminhada, todo um processo. E aí eu volto para aquilo que eu dizia no começo, porque celebramos São Tiago apóstolo e usamos a cor vermelha hoje por conta do seu martírio. Portanto, São Tiago foi alguém que deu a vida por causa de Jesus, amou Jesus. Aquilo que ele disse aqui no Evangelho, podemos beber do cálice? Sim, podemos. De fato, se cumpriu quando ele perde a cabeça por causa da sua fé em Jesus. Mas até ele chegar ao martírio, ele teve que crescer muito. Ele teve que progredir muito. Ah, meu povo, é essa consciência que nós temos que ter. É essa consciência que temos que ter. Eu pergunto para você, você tem a consciência do quanto ainda você precisa crescer? O quanto ainda você precisa progredir? Ou será que você já parou ou pensa que já chegou no ápice da vida espiritual, da comunhão, da amizade com Deus? Tem muita gente que pensa que não precisa mais crescer na graça, porque já vai para a missa, porque já é de pastoral, então já está tudo bem. Não, não é assim. Precisamos crescer, e crescer muito. Que o Espírito Santo nos ajude nesse processo, nessa nossa caminhada. Que de fato possamos crescer na graça de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.